Hi, sejam bem-vindos à nossa live. Eu já vou adicionar aqui a Teacher Samantha. Convite para participar. Ver se ela aqui. Conectar aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi. Hello. Hi. Eu estava dando oi para o pessoal que está entrando ali. Hello. Boa noite para todos. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu estou conseguindo te ouvir bem. Tá, tava com um pouquinho de atraso, mas agora eu tô te ouvindo direitinho. Eu estava com atraso? Mas agora não tá mais. Acho que foi só Que bom. no comecinho ali. Pessoal, início. Isso. Very good. Os comentários ali. Então, hoje a gente está começando um ciclo novo, em que a gente vai ter participação das duas teachers nas lives de segunda-feira, né? Nossas lives serão às segundas-feiras, às 19h30, sempre. E aí, durante a semana, a gente vai divulgando o assunto que a gente vai conversar, né? E hoje o nosso assunto é como aprender inglês depois de adulto, assim, né? Então a gente vai conversar sobre isso, né, Teacher Samantha? Sim, é um assunto que a gente escuta bastante, né? É quase que um tabu. Exato. A gente, né, dando aula durante todos esses anos, é uma das coisas que eu vi, assim, quando finalmente um adulto tomava coragem de ir lá. E aí começava a aprender, eles ficavam surpresos e falavam, nossa, por que eu não comecei antes, né? Como que eu não comecei isso bem antes? Porque as pessoas têm essa noção de que o aprendizado de línguas é para criança. Adulto não tem que aprender Exatamente. língua. Eu E não tenho é essa. verdade, a gente sabe que não é. Sim. Não, eu tenho esses mesmos relatos quando eu dava aula para adultos, eu ouvia a mesma coisa, assim. E os adultos eram geralmente assim, acima dos 50, 55, 60, as turmas que eu tinha, né? Então eu sempre ouvia isso também. É o arrependimento de não ter começado antes, né? Exatamente. E eu tenho minha experiência também de ter estudado um idioma, não foi o inglês, né? Foi o espanhol, mas de ter estudado um idioma depois de adulto. E vou dizer para vocês assim que também no começo eu tava nervosa, assim, né? Pensando que ia ser um baita de um obstáculo, assim, e consegui, né, aprender e conseguir perder a vergonha, conseguir, enfim, cheguei num nível que era o que eu queria, né, que eu não precisava não era para o trabalho, enfim, então eu queria atingir uma certa proficiência e conseguir, né. Estava falando antes ali, Teacher Samantha, da diferença das crianças e dos adultos, como eles aprendem de Isso. maneiras diferentes. Uhum, exatamente. Porque tem a pedagogia e a andragogia. Então, as pessoas acham que ensino é uma coisa só. Então, é uma aula que você dá para criança, você só adapta um pouquinho e pode dar para um adulto. E na realidade não é assim, né? Então, a pedagogia é o ensino de crianças e a andragogia é o ensino de adultos. Porque são Uhum. formas diferentes de ensinar e formas diferentes de aprender. Então, na pedagogia, geralmente o foco ele fica no educador. Então, o que você vai aprender e como você vai aprender fica sempre a critério do professor. Então, a Sim. criança ela é muito passiva nesse processo. Já na andragogia, o foco ele muda. Então, o que você vai aprender acaba ficando a critério do educador, mas como você vai aprender, geralmente isso aí vira uma escolha do aprendiz, do aluno. Então, por exemplo, assim, existem diferentes estilos de aprendizagem, né? Então, a gente Hum. sabe os principais ali, que geralmente se fala, é, o Visual. auditivo, o visual, o sinestésico e o leitura e escrita.
Então, o que que isso significa? Significa que nós aprendemos de formas diferentes. Então, uma pessoa, ela aprende se ela escuta uma aula, outra pessoa aprende se ela lê o que tem no quadro, por exemplo, o que está na apostila. Outra pessoa, ela aprende melhor se ela fizer aquilo. Outra pessoa se escrever. Então, você precisa aprender como você aprende. Isso é uma das primeiras coisas que você deve fazer. E aí, como você tem essa noção, facilita esse processo do aprender. Porque a criança, é muito difícil você conduzir uma criança, né, a entender o seu estilo do aprender. Conforme os anos, né, na escola, o professor estando ali junto, pode até auxiliar a criança a essa descoberta. Sim. Mas o adulto tem mais facilidade de chegar nisso do que a criança, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, o que distingue principalmente os alunos adultos das crianças? Então, eles entenderem que eles têm esse estilo, qual o seu estilo de aprendizagem, a visão do propósito, do porquê que eu estou estudando. Então, se você leva uma criança para isso, a criança está estudando uma língua quando ela é criança e ela não precisa daquilo, porque ela está morando fora, ou porque tem alguma coisa ali muito tangível para ela, ela não tem muita noção do porquê ela está aprendendo. Então, é o que a gente chama de uma aprendizagem extrínseca. A motivação ela tem que vir de fora, o professor tem que motivar, tem que fazer uma aula muito divertida, para que a criança possa, então, se engajar naquilo e, de fato, aprender. Já o adulto, não. É intrínseco aquilo, ele sabe por que ele está ali, ele sabe o propósito dele, por que ele está ali para aprender. Então, às vezes, ele precisa aquilo porque ele quer viajar, ou às vezes ele precisa para o trabalho, ou às vezes é por uma questão pessoal mesmo. Já tive adultos que, já com uma idade um pouco mais avançada, que faziam línguas para exercitar o cérebro. Então, assim, existem várias motivações para a pessoa aprender uma língua. Mas ela está ali com aquele propósito. Ela está ali porque ela está ali sabendo para que ela quer aquilo e como que ela pode fazer para chegar ali, né? Então é muito mais fácil nesse sentido do que a criança que não está ali muitas vezes por escolha, né? Claro. Então, assim, pode falar. Não, eu só ia falar que, inclusive, uma das dicas que a gente sempre dá é buscar a tua motivação sempre, né? Pensar focar por que tu tá estudando aquilo ali, que é uma maneira de tu não desistir, de tu seguir em frente. Tem uns comentários ali sobre o assunto que tu falou, sobre os métodos de aprendizagem. Então, tem gente dizendo que precisa escrever. Eu sou uma que eu preciso escrever e eu preciso ler. E se eu só escutar uma aula, é como se nada tivesse acontecido, assim, sabe? Realmente eu não consigo. Mas eu conheço gente que não anota uma palavra na aula, presta atenção, vai lá e resolve o que tem que resolver. Então, a gente vê isso na prática. Mas eu demorei muito, muito tempo para descobrir como é que eu aprendia. Eu estava, eu acho que talvez no segundo ano da faculdade já. Então, passei toda a minha vida escolar apanhando, assim, em algumas disciplinas, justamente porque eu não sabia isso, né? E facilitou a minha vida imensamente. Então, isso é uma baita dica que vale ouro, assim, saber como que tu aprende. Como você aprende, né? Exatamente. Quase também o primeiro passo. Isso, alguém falou ali também que também gosta que a aula seja divertida. Sim, adultos também querem aulas divertidas. Ninguém quer uma aula chata. Mas é um pouquinho diferente, né? Quando a gente fala desse de ter que ser divertido, é um pouquinho diferente. Lúdico. Isso, é muito mais brincadeiras com criança do que com adulto. O adulto, quando for fazer um jogo, uma atividade mais dinâmica, né, numa sala de aula com adultos, eles entendem que aquilo ali é um jogo, que aquilo ali para criança não, aquilo ali faz parte da vida delas. Assim, é claro que eu vou aprender, é claro que a professora vai fazer isso, entendeu? Tem que ter jogo, tem que ter brincadeira. Mas sim, até porque uma vez eu comentei também numa das nossas lives que duas maneiras de você garantir um aprendizado é pela dor ou pelo prazer, né? Então,
A gente aprende muito quando fixa muito quando está associado a um momento muito prazeroso ou um momento muito desagradável. Claro que ninguém quer que os alunos aprendam, né, pela dor. Então, assim, quanto mais prazerosa for a aula, quanto mais lúdico for, mesmo que, né, você não tem certas brincadeiras que você não vai fazer, porque é muito infantil, mas tem sim muito jogo, muita brincadeira ou muita coisa que você pode adaptar, inclusive, em atividades dinâmicas, para que seja uma coisa prazerosa para o adulto também. Porque isso facilita na hora de aprender, com certeza. Isso aí não é só você que pensa assim, tem mais gente que... Eu também, eu gosto de coisas mais divertidas também, não gosto de aula muito chata, assim. Aula muito pesada, né? Às vezes precisa dar uma quebrada. Eu tinha um professor, já na pós-graduação, assim, que ele usava uma estratégia bem interessante, eu nunca tinha visto antes. Não é uma coisa bem simples, assim, mas era um assunto super denso dele. Super denso e totalmente teórico. Então, o que ele fazia? Ele dava um tanto de aula ali, né? Um tempo, assim, que eu acho que ele julgava, ou pela experiência ele já sabia que era o tempo que dava de atenção, e botava uma foto dele de viagem. Uma foto. E aí começava a contar a história daquele lugar, assim, ou dava contava algumas curiosidades daquele lugar, assim, e era uma coisa pequena, mas realmente já sabe, dava aquele respiro. Então, sobre aula com divertida certeza. também, isso aí já... até porque tem um limite, né, que a pessoa chega uma hora que não adianta, ela não absorve mais, então não adianta também, as aulas elas não podem ser muito densas e muito longas, porque se você fizer isso, vai chegar, por mais que eu vi ali nos comentários, a maioria precisa escrever, né, que interessante, porque quando eu estava na faculdade também, eu era a única da minha turma, meu grupo, né, de estudo, que tinha que escrever. Eu não preciso ler o que eu escrevi. Interessante. Eu fazia anotações e eu nunca mais eu li aquilo. Mas eu preciso escrever. Se eu escrever, eu guardo. Talvez eu seja visual e não, né? Não percebi ainda, mas talvez eu seja mais visual. Porque eu preciso escrever o que eu, né? Também se é uma aula falada, eu preciso fazer bastante anotações. Se é alguma coisa da apostila, eu preciso anotar as coisas que me chamam a atenção da apostila. Não adianta eu grifar. Tem gente que grifa um livro inteiro e faz anotações. Se eu fizer aquilo ali, não me adianta nada, depois eu não lembro. Eu preciso anotar aquilo para realmente chamar a minha atenção. Sim. Então, assim, na verdade, o cérebro, ele, para se manter flexível e apto a aprender, ele precisa estar sendo usado, né? Então, ele precisa estar com o hábito de aprender. Então, a gente nunca deve parar de aprender, mesmo depois, né? Porque geralmente a pessoa sai da faculdade, às vezes nem faz faculdade, vai direto para o trabalho, e aí chega um momento que ela se torna muito boa no que ela está fazendo, e ela acaba entrando numa rotina ali que ela já sabe o que ela precisa fazer, ela já sabe o que ela tem que para produzir, e aí ela não busca aprender coisas novas. Acha que já aprendeu tudo. Isso, exatamente. É que, na verdade, a gente tende, né, como ser humano, a entrar naquela zona de conforto. Já sei tudo que eu preciso nesse momento, para que eu vou criar mais trabalho para mim, né? Mas, se a gente permanece aprendendo, o que quer que seja, facilita quando você quer aprender alguma coisa nova, né? Então, assim, o importante aprendam, né? Na verdade, depois de adulto, a gente pode aprender o que a gente quiser. Então, você pode aprender a tocar um instrumento, por exemplo, aprender línguas, você pode aprender um esporte, qualquer coisa que seja que você precise estar trabalhando o cérebro, né? Vai ajudar bastante na hora de que você decidir aprender o que quer que seja. Então, assim, no início, às vezes, digamos que você passou muito tempo sem estudar, e aí você resolve aprender línguas, que é o nosso caso aqui. Muitas vezes a gente vai usar esse exemplo, né? Mas claro que isso também pode ser para várias coisas. Mas aí você decide, depois de muitos anos, estudar uma língua. Aí parece no início que vai ser, nossa, não vou conseguir, vai ser muito difícil. Mas isso é só o cérebro se adaptando, porque ele é muito flexível, né? Então, assim, precisa daquele momento ali para se adaptar àquela rotina nova.
se adaptar ao fato de que agora ele está aprendendo uma coisa nova. E, inclusive, às vezes, é interessante nas primeiras aulas, assim, às vezes os alunos chegam a ficar esbaforidos. Parece que fizeram Exercícios ginástica, físicos. exercício físico, é engraçado, fica sem ar. E aí, ai, nossa, que cansaço que dá. Por quê? Porque você dá a mesma sensação mesmo de que se você tivesse feito um exercício físico. Mas da mesma forma, né? Depois vem a recompensa, que é criando hábito e vai, né? Isso aí. Não, e justo é como o exercício físico no sentido de quanto mais tu usa teu cérebro, mais tu aprende, quanto mais tu estuda alguma coisa, na próxima que tu for aprender já fica mais fácil, porque o cérebro já vai estar mais flexível, como tu disse, né? E então é questão de treinar o cérebro também, né? Hoje em dia já tem até academias, eles chamam de ginásticas cerebrais, enfim. Tem franquias pelo Brasil, tem várias coisas, porque é da mesma forma. Assim como a gente treina os nossos músculos ou faz, né, exercícios físicos, a gente precisa também exercitar o cérebro. Ele precisa estar sempre ativo para a gente conseguir aprender a próxima coisa, para a gente executar e para a gente envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer com sanidade mental, com as funções preservadas, né? Tudo isso. E eu queria... pode fazer. Não, pode falar, depois eu... Não, eu ia entrar, é que eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu ia também. Não, pode falar. Não, eu ia dizer assim, é que uma das coisas também que às vezes deixa o adulto desmotivado é a experiência que ele teve na escola, né? Então, assim, eu não aprendi inglês estudando todos aqueles anos na escola, não vai ser agora que eu vou aprender depois de adulto. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, porque o inglês da escola, ele não é feito para isso, ele não foi projetado para que você saia fluente de uma língua. Esse não é o propósito do inglês ou qualquer outra língua da escola. O propósito ali é você conhecer uma outra língua. Então, imagine, é uma dinâmica totalmente diferente. Tem 40, às vezes quase 50 alunos na sala, um professor só. Você não vai praticar o speaking, que é a falar, você não vai praticar isso. Geralmente foca muito mais na gramática, e a gente sabe hoje que a gramática ela é uma ferramenta e não um fim em si só. Então, não tem por que você ter uma aula de gramática pura ali sem estar contextualizando o que você está aprendendo, né? Então, mas a maioria das pessoas, elas não tem essa noção, e natural, né? Porque são coisas que a gente não desconhece. Então, assim, uma escola de línguas, ela foi designada para que você aprenda e chegue à fluência naquela língua. Então, esse é o propósito da escola de línguas. Então, todo o processo vai ser muito diferente do que o que você passou na escola. Mas as pessoas ainda tendem a lembrar de como foi na escola, como tinha dificuldade, e às vezes criam até um certo bloqueio, né? E não querem mais saber. E aí, às vezes, tem um sonho, né? Eu gostaria tanto de saber inglês. Eu queria tanto poder ver filme sem legenda. Eu queria tanto poder viajar e não depender de ninguém para falar por mim. Eu queria tanto poder participar de tal departamento da minha empresa, mas não posso porque preciso saber inglês. Enfim, várias razões, e a pessoa ela se desencoraja, né? Quando, na verdade, ela poderia... É o legítimo, caiu uma vez da bicicleta, levanta e sobe de novo. Isso, mas uma bicicleta diferente, que é outra bicicleta. Essa que é a questão, não é nem a mesma bicicleta. Ou então assim, caí no skate, então não posso andar de bicicleta. Isso, eu não tenho equilíbrio. Cair no skate, então não tem equilíbrio, tá? Mas a bicicleta é um pouco mais fácil, ela foi feita. Sim. Nem todo mundo anda de skate, mas bicicleta a maioria das pessoas conseguem. Sim, é como tu falou, o objetivo é diferente, né? Então, isso é importante ter em mente. Teacher Samantha, antes da gente entrar em outro assunto, tem um comentário aqui que eu achei interessante. Ó. A respiração para a pronúncia de outra língua parece ser diferente. Acho que tu já falou sobre... Não é necessariamente isso, não é necessariamente também, né? Acaba sendo a respiração, né? Isso.
Acaba Isso. sendo. Mas é por quê? Porque cada língua tem uma entonação diferente. Então, imagina como se fosse ritmos de música, né? Então, cada língua tem a sua entonação. Então, por isso que uma das coisas que a gente fala bastante é escute bastante coisas que você, em inglês, mesmo que você não esteja, por exemplo, assim, eu vou lavar louça, hoje de tarde eu vou passar fazendo faxina, por exemplo. Bota uma coisa em inglês para você ficar ouvindo, Uhum. jornal em inglês, algum programa, assim, um documentário, coisas que não sejam um filme, né? Sim, Então que tem você que tem que acompanhar prestar a história. atenção. Isso. Para você só ficar ouvindo. Por Sim. quê? Porque até a questão de você aprender a entonação da língua facilita. Uhum. Porque a entonação do português, por exemplo, ela é muito diferente do que a entonação do inglês. Então você Sim. não pode, por exemplo, pegar a mesma forma, dar as mesmas pausas, a mesma enfatizar as mesmas palavras que você iria no português, porque daí Uhum. vai ficar bem diferente. Muitas vezes, inclusive, chega a ficar uma coisa desconecta. Às vezes Sim. até muda o que você está falando. Por É. causa disso, por causa da entonação. Então, sim, Porque. tem a questão da entonação e tem a questão também do aparelho, né? Uhum. Do nosso aparelho Fonético. fonético agora, que ele tem sons de diferentes línguas que a gente nunca Sim. usou. Então não quer dizer que você não vai conseguir falar aquilo, vai, mas você precisa praticar, né? Sim. Exercitar. Sim. E o inglês tem Uhum, muito de mudar o sentido todo da frase, dependendo de onde tu bota a entonação, de onde tu, né, qual palavra que tu vai dar mais uhum, ênfase. Então, isso aí também acaba sendo bem importante especificamente no inglês, né? Eu exatamente. queria falar um pouquinho, Teacher Samantha, sobre a questão de a pessoa se achar muito velha e ter aquele arrependimento de não ter feito inglês quando era criança, porque era muito mais fácil aprender quando criança, né? Então tem Uhum, até, acho que estudos, né, provando que não é uhum, isso, não é que é uhum, mais fácil aprender quando tu é criança, é que tu uhum, simplesmente tá exposto por mais tempo à língua, tu tá uhum, imerso mais tempo porque tu tem uhum, mais tempo disponível, né? uhum, Do que quando tu é adulto. Então a criança ela passa ali, sei lá quantos, 6, 7, 8 horas na escola. Não, 8 não, né? Mas umas 6, 7 horas na escola. E tá ali, em contato com a língua, de forma orgânica, conversando, fazendo amizades, né? Aprendendo aquilo naturalmente, estudando outros disciplinas que não são só o inglês, enquanto o adulto está trabalhando, e talvez vai ter 1 hora disponível para estudar inglês durante o uhum, dia. Então é muito diferente a dinâmica, né, de uma uhum, criança aprendendo inglês e um adulto aprendendo inglês. Então, uhum. mas já se comprovou que não é que seja mais fácil, simplesmente a quantidade de É tempo que tu diferente. dedica. É, Uhum. né? É Então acho isso diferente, na verdade. bem legal assim de pensar, porque as Exatamente. pessoas ficam, se eu tivesse aprendido como criança, não faz diferença. É a maneira que tu vai lidar com isso Uhum, daqui para uhum. frente, né? Exatamente. Assim, não vou dizer, óbvio que quem tem a chance de aprender quando criança é muito mais fácil. Então, se você tem Sim. um filho e você tem a chance de botar o seu filho para aprender qualquer língua quando criança é mais fácil, sem dúvida nenhuma. A questão aqui não é tanto se é mais fácil quando criança, mas é que não é tão difícil, muito menos impossível como as pessoas acham aprender qualquer língua ou qualquer outra coisa depois de adulto. E Uhum. aí, só para fazer uma correção, já que você estudou a sua maior parte da sua vida acadêmica nos Estados Unidos, aqui a escola é 4, 5 horas, tá? Não 6, 7. Mas eu lembro que lá a gente entrava na escola tipo às 7 da manhã e saía às Sim, 2 da tarde. sim, 6, 7 lá. Aqui é 4, 5, tá? Mas assim, isso, ó, aqui alguém botou assim, ó, o adulto tem vergonha de errar e a criança não. Com Uhum. certeza. É muito interessante. Inclusive, assim, por exemplo, eu que dou aula para todas as faixas etárias, né? Se eu entro numa sala com criança e eu estou falando só inglês, eles. Vida que segue. E se eles não Normal. entendem, eles passam a bola para mim. Tipo, não tô entendendo o que tá falando. Esses dias foi muito engraçado que eu escutei na escola onde eu dou aula.
eu tava contando uma história, né? E a história era em inglês. E aí eu tava no meio da historinha, ele levantou a mão. E eu falei, pode falar. E ele assim, você pode agora falar direito? Que eu não tô, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo isso que tu tá contando. Aí eu comecei a fazer perguntas para ele. Que Aí idade? ele respondendo, acho que 3 aninhos. E ele começou a responder. E eu te vi como você tá entendendo a historinha. Aí ele assim, mas você não tá falando direito a nossa língua. Eu disse, não, eu tô falando inglês. Então, assim, eles não ficam ansiosos quando a gente só fala inglês. Da mesma forma, eles vão repetir. Às vezes eu tô falando uma coisa e eles naturalmente repetem aquilo. E muitas vezes repetem errado. E não tem problema, né? A gente não faz aquela correção de não, tá errado, é assim. Sim. A gente repete o certo até eles pegarem. Sim. Por quê? Porque realmente eles não têm vergonha nenhuma. Eles vão repetir aquilo que eles ouviram. Por quê? Porque está muito próximo, eles ainda estão muito próximos do processo de ter aprendido a língua nativa, né? Deles, que é esse processo, né? Do repetir errado e vamos. Só que você sabe que eu li esses dias um estudo que eu achei muito interessante, que o brasileiro ele está acima de outras nacionalidades nesse quesito de ter vergonha. Ele se cobra muito, ele acha que o inglês dele precisa ser perfeito. Sim, eu acho que a gente comentou na última live, né? Foi isso? Eu não sei se a gente comentou na live ou se foi fora da live. Mas enfim. Sim. Mas eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí, claro, depois tu começa a refletir, assim, nos amigos que você tem, né? Então, assim, eu me lembro que as pessoas que eu conhecia quando eu morava lá, as pessoas que, né, italianos, sei lá, eu tinha até alguns amigos africanos, enfim, eles não tinham receio de falar com sotaque, isso não era um problema para eles. Então, eles queriam eles queriam ser entendidos. Esse é o propósito. Por que a gente quer aprender inglês ou qualquer outra língua? Para se comunicar, para poder entender o que o outro está falando e poder se expressar. Se eu estou falando com sotaque, sem sotaque... Quebrado, quebrado, é o que menos importa. Entendeu? Se a mensagem chega, né? Isso. Aos poucos a gente vai pulindo isso. Aos poucos isso vai melhorando. Mas isso é uma coisa assim, não adianta dizer, você não pode ter vergonha, eu não preciso ter vergonha. Não é tão simples assim, se fosse assim, né? Sim. Mas eu acho que, tem uma aluna falando aqui, estou perdendo aos poucos a vergonha de falar inglês. Eu acho que é bem assim, eu acho que é aos poucos mesmo. Praticando, você vai pegando confiança e assim, trabalhando isso mesmo na sua cabeça, né? De que você não tem nenhum tipo de obrigação de estar falando sem sotaque. Isso não é falar com sotaque ou falar errado no início, não tem problema nenhum. Né? Você está aprendendo uma língua nova, isso é normal. É normal que aconteça e você não deve cobrar de você ou mesmo ficar chateado ou desanimado quando você fala e aí percebe que estava falando tudo errado. É a vida. Se comparar, né? As pessoas têm muito isso de se comparar, não só com assim, em relação às crianças, né? De achar que tem que aprender isso que a gente conversou, mas de ver outros adultos falando e saber, fulano já fala melhor e tal. E, na verdade, assim, ou se comparar com alguém que seja muito proficiente naquela área, ou né, qualquer coisa do tipo. Isso, na verdade, só vai te desmotivar, né? Porque o ideal é... Então, se tu quer olhar para essa pessoa, te olha e almeja chegar nesse ponto. Exatamente. Nesse ponto não. Ter a persistência que a pessoa teve, de repente, né? Porque eles não acordaram um dia e estavam onde estão, né? Então, é como a nossa aluna falou ali, é aos poucos. Então, né? Sim, é um processo, né? É um processo. E assim, qualquer pessoa que fala qualquer língua, mesmo a própria língua nativa, sua língua nativa, passou pelo processo do erro e acerto. Com certeza. Então, assim, se você aprendeu quando criança,
você, né, não lembra isso, mas você tá vendo, tem crianças à sua volta, você vê como é que é o processo da aprendizagem de uma língua. E a mesma coisa mesmo se você vai aprender depois de adulto, não adianta você pensar assim, eu vou estudar bastante, eu vou aprender a pronúncia das coisas, vou aprender bastante vocabulário, eu vou ler bastante, eu vou ouvir bastante, aí quando eu souber eu vou falar. Não, não funciona dessa forma. Você vai ter bastante vocabulário, né? Vai ter bastante bagagem, mas na hora de botar para fora, vai acontecer o processo do erro e acerto. E lembrando sempre que erro é parte do aprendizado. Erro não é uma coisa ruim. A gente sempre foi, principalmente, né, as gerações um pouco mais velhas, não é o meu caso, né? Mas não, eu vejo assim, os outros. Mas é o meu caso. Eu aprendi assim. Né? A gente aprendia que o erro era ruim. Sim, o professor corrigia de vermelho, o erro era um X enorme, tipo, errou. Então, assim, quantas você errou? Era sempre assim no... O foco era no erro. Errou tantas, errou tantas, assim. Porque é naquela coisa assim, errou, aprende para não errar de novo. Quando, na verdade, devia ser parabéns, se você está errando, você está aprendendo, né? Sim. Então, porque se você vai fazer uma prova, por exemplo, e tu não sabe nada, tu vai deixar em branco a prova. Agora, se tu escreve alguma coisa, mesmo que incompleto, tu tá aprendendo, tu tá no processo. Então, assim, o erro, graças a Deus, também até na pedagogia isso tá mudando, e aí vai depois mudar para andragogia, né? Porque daí é o processo. Tá mudando, a gente não é mais dessa forma, a ênfase não é mais o erro é ruim, não erre, né? Não, o erro faz parte do processo de aprendizagem, que não tá errando, não tá aprendendo. Então é uma coisa que é importante. E aí, assim, às vezes muito da resistência do adulto, ela é psicológica. Então você precisa relaxar, você precisa entender assim, eu tô fazendo isso por escolha, eu não estou fazendo isso por obrigação, então eu vou fazer com que isso seja um processo prazeroso para mim. Eu dei algumas, lá no início, acho que quando a gente começou a fazer a live, do meu exemplo com a academia, por exemplo. Porque para mim a academia sempre era o meu inglês. Eu sempre pensava assim, não tem como eu agora, essas alturas do campeonato, começar a ir para uma academia e entrar em forma a ponto de que vai ser uma coisa que eu vou gostar e vou fazer o resto da minha vida. Então eu tinha, a maior parte da minha vida, eu nunca fiz academia, porque eu fazia quando eu era adolescente, odiava, e aí nunca mais fiz, eu fazia outras coisas. Mas aí, por uma questão de saúde mesmo, o ano passado eu fui obrigada a começar. E aí eu resolvi entender, aplicar aquilo que eu prego, desculpa, aplicar aquilo que eu prego. Então tá, tudo bem, eu tô escolhendo fazer isso, então eu vou fazer de uma forma prazerosa. Isso não vai ser uma coisa ruim, isso vai ser uma coisa boa. É uma coisa boa pra mim, então não pode ser ruim. E eu comecei a focar no resultado, por que eu tô aqui. Então, quando os dias que eu acordava que eu não tava afim de ir, eu me lembrava por que eu tava fazendo aquilo. E aí aquilo foi se tornar, assim, eu digo assim, talvez a primeira semana foi mais difícil, talvez porque eu nem lembro, mas foi muito tranquilo e já faz um ano, agora em setembro completou um ano, né, então um ano e um mês já, que eu tô indo na academia e é um prazer para mim, é um momento gostoso do meu dia, porque eu resolvi que aquilo ia ser bom para mim. Ia ser prazeroso. Mas tu mudou o teu mindset. Isso, eu mudei o foco. Né? O foco de como tu enxerga. E claro, eu faço, eu negocio as coisas. Tem exercícios que eu não gosto de fazer. Então eu tento negociar. Quem sabe, né, não tem outro que eu possa botar nesse lugar. Daí o instrutor da academia vai lá e às vezes tenta adaptar. Tá, então fazer esse, não gosto desse, fazer esse. Então eu tento adaptar para que sejam as coisas que eu gosto de fazer, para que seja de fato uma coisa gostosa. E tem sido mesmo, sabe? Eu tô me surpreendendo que depois de tanto tempo eu possa ter achado prazer nisso. Sim, sensacional. E outra coisa, né, Teacher Samantha, quando tu começa a colher os frutos do teu esforço, aí te motiva mais ainda, né? Com no começo, claro que tu tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque a gente não aprende nada, nem
né? Eu sempre Nada da noite pro comparo dia. Exato, eu sempre comparo com aprender a dirigir. Eu aprendi a dirigir na autoescola, né? Então, a primeira vez que eu entrei no carro era uma lista, assim, ó, infinita de coisas que eu tinha que fazer. Eu pensei, eu nunca vou conseguir. Tipo, tá, né? Vamos lá. Mas eu não vou conseguir fazer isso, né? É muita coisa. Como é que eu vou lembrar de tudo? E hoje, tipo, eu entro no carro e é tudo automático, né? Depois de, claro, Exatamente. muitos anos. Aqui tem um Sim, comentário que eu achei. Pode. não é impossível. Não, E não mesmo é. tem gente que depois de muito tempo, que às vezes tá lá, né, às vezes até uma pessoa já idosa quer aprender a dirigir, por exemplo. Sim, Ai, né, não claro. aprendi de jovem, não vou aprender agora. Pode Uhum, sim, eu não. conheço gente que fez isso. Eu aprendi a dirigir só no tempo ali da autoescola, naquelas 15 aulas, então é possível, né? É possível sim, pode aprender o que a gente quiser. E eu sempre Qual é o penso assim, comentário? já vou ler para ti. Eu sempre Tá, penso assim, a minha a maneira de me motivar, eu sempre penso em algo que eu fiz que era assim muito mais difícil do que isso que eu estou tentando fazer agora. Se eu conseguir fazer aquilo, exatamente. eu não consegui fazer isso. Quando eu fui aprender a andar de Exatamente. moto, eu pensava, não, não é possível. Eu já aprendi tanta coisa mais difícil que isso, vou conseguir aprender isso também. Exatamente. Aqui, ó, a Sônia falou assim, que estava vendo o vídeo em inglês e entendeu o conteúdo. Ficou bem feliz aqui, pô, sorrisinho aqui. Falou que gosta mais de ouvir do que falar e perguntou se é normal, se é insegurança. É Sim. normal, com o tempo tu vai Uhum. gostar de falar também, porque tu vai conseguir falar Uhum. mais, né? É. Então, É bem isso, é insegurança, né? Que na verdade, uhum. quando você está escutando, o outro está se expondo e você não. Tu tá só ali no passivo, né? Tu Justo. tá só recebendo a informação. Aí, quando você precisa falar, você está se expondo. Então, dá aquele medo, dá aquela insegurança. Mas Uhum. não tem problema nenhum. Que bom que você está conseguindo entender o conteúdo, porque isso significa que o processo de aprendizagem está acontecendo e quanto mais você exercitar isso, também vai te dar mais confiança para falar. Mas é importante falar, é importante botar para fora. Se Uhum. errar não tem problema. Lembrando assim, né? Quem nunca, né? Quem Quem nunca nunca? errou. Então, Quem nunca? qual é o problema de errar? Não tem problema É. nenhum. Então, assim, eu acho que o único lugar onde você precisa ter um pouquinho de receio, né, se você está falando inglês e tal, é se você está numa situação de trabalho, está numa Sim. negociação, alguma coisa assim. Mas fora Uhum. isso, é o processo. Vamos errar para aprender. É isso aí. É. Eu me lembro quando eu estava estudando espanhol, no começo, eu sou super tímida, né? Então, no começo, assim, eu ficava assim, quase que me abaixava na cadeira, assim, para ver se a professora não me chamava para falar nada, assim, sabe? E aí foi passando, tal. Primeiro semestre a gente teve acho que 3 semestres com a mesma professora antes de ter, então de trocar, né? Aí, tipo, no terceiro semestre eu já estava super à vontade com ela, já estava fazendo pergunta, já estava. E aí trocou de professora e pensei, ai, agora eu preciso de novo, né? Vergonha. Mas eu já não estava mais naquele mesmo patamar que eu estava no primeiro semestre, porque eu já sabia muito mais, né? Então a gente acha assim, às vezes dá uns trancos, né? Sai um pouquinho mais da zona de conforto, Uhum. mas tu não tá mais no mesmo nível que tu estava quando tu começou. Então, todo passo é um passo em direção ao teu objetivo, né? Exatamente. Então, é seguir em diante, né? Isso aí. Persistir, seguir sempre em diante, não Uhum. desistir, saber que às vezes a gente fica um pouquinho desanimado, mas aí a gente já levanta, já faz, mas isso como tudo na vida que a gente precisa fazer, né? E como tu Então, assim, disse, o erro é para tu aprender. Então, errou, aprendeu isso. aquilo, agora tu já sabe e segue em frente. E o prazer, sabe assim, quando você fez, sei lá, meses de academia e finalmente você pode entrar naquelas jeans que você sempre quis, ou então você perdeu tantos quilos, né? Aí já pode estar tamanho 38, 30, sei lá, 40. É aquele prazer que dá, é a mesma coisa. Então, assim, quando você, como a Sônia falou, que ela entendeu bastante do conteúdo, entendeu praticamente tudo que estava sendo dito. Dá um prazer na Uhum. gente de saber assim, nossa, olha como eu estou evoluindo, olha como eu estou indo para frente, olha como eu estou aprendendo. E isso em si gera uma motivação Motivação. tremenda, porque daí tu não quer mais É. parar.
Aí, assim, é aquela coisa assim, chega a viciar um pouco. Tu quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque tu começa a galopar no teu aprendizado. É muito gostoso esse processo, assim, Comemorar de as pequenas vitórias, né, também. exatamente, de seguir. Aí, e aí, o que acontece? Quando você tá nessa... Se você tá, cria o hábito, tá ali, tá No digamos assim, processo. na onda, no processo, quando você cai, você nem percebe, é uma coisinha, tá, tudo bem, já levanta, já vai, já Sim, segue, não tem isso tanto aí, problema, é né? Não tem verdade. tanto problema quanto se você fica ali focando nas coisas ruins, né? Ai, Uhum, eu vou errar, ai, não vai dar certo, ai, é muito difícil, ai, eu já tentei na escola, não deu certo. Então, assim, bota nova, é tudo novo, né? Vamos pensar assim, estamos começando uhum, tudo novo, é um processo novo, uma coisa nova, então nós precisamos pensar de uma maneira diferente também, né? isso aí. Então, assim, eu tenho testemunho, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que eu acho muito legal. Eles Uhum. já eram adultos com filhos, né? Eu já tinha, acho Ia que, ser bem sei legal se a lá. gente conseguisse botar eles, mas nenhum deles acho que vai querer dar depoimento ao vivo na live. Não, a minha mãe já, ao vivo não sei, mas a minha mãe já deu o testemunho Não, dela, não, eu digo ao vivo, né? tipo, chamar agora, Isso, assim. mas eles já tinham, né, os filhos, Uhum, né, grandes, assim, digamos assim, né, já tinham empresa, tudo. E aí uhum, eles tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer um curso de especialização. Só que era necessário saber um pouco, pelo menos, né, de uhum, inglês para que eles pudessem participar das aulas, porque sim. senão não adianta também você ir para lá e não entender o que está acontecendo. E Uhum, eles foram aceitar esse desafio, né, digamos assim, e foram estudar um pouco de inglês antes de ir, depois eles foram para lá, estudaram mais um pouco para poder, então, fazer o curso. E os dois hoje falam, né, uhum, conseguem falar, e assim, sim, por causa desse processo que eles tiveram ali, por causa do que eles conseguiram aprender o inglês de uma forma fluente, eles tiveram várias oportunidades depois disso, né? Tanto com no certeza. trabalho, vida pessoal. Então, isso abriu muitas portas. E eu fico imaginando, assim, às vezes eu fico pensando, me colocando no lugar deles, né? Imaginando assim, Uhum, nossa, meus filhos já, né, já tenho filhos, eu já tenho filhos, que eu não vou dizer que são grandes, porque a mais velha sim, era eu tinha, sei lá, uhum, 11 ou 12, mas assim, já tenho filhos, já tenho empresa, vou começar a estudar inglês agora, né? uhum, Não vou. E aí eu imagino hoje eles pensando quanto tempo se passou que eles estão fluentes, ou seja, por sim, quanto tempo eles aproveitaram sim, com certeza. o fruto disso que eles, né, Uhum, resolveram, esse desafio que eles resolveram encarar lá muito tempo atrás. Então, muitas vezes sim. a gente não percebe assim, quanto tempo a gente ainda tem pela frente. A gente Acha que já acha, é já estou tarde. muito velho. Já é É, muito tarde, estou muito velho, mas na verdade pensa assim, quanto tempo tu tem pela frente sim. ainda. Quanta coisa pode aparecer no teu caminho, quanta oportunidade, quanta coisa às vezes a gente perde, porque, por exemplo, assim, se você tá vendo um filme, você tá lendo a legenda, não é a mesma coisa do que você Não, tá ouvindo o áudio com original. certeza não. E Não. Samantha, sobre o caso, no caso dos teus pais, né? Eu acho interessante assim que o Os fato teus deles pais também, decidir. né? Sim, mas Foi um pouquinho diferente, mas só também não aprendendo depois de só adulto, né? dando esse exemplo, assim, né? Sim, Só para tu vai entender. sim. Que não o benefício deles terem aprendido inglês não parou neles, né? Porque aí os Não, filhos com aprenderam certeza. inglês e os filhos todos tiveram oportunidades por causa do inglês também. Então é Exatamente, muito interessante tu ver assim que às Uhum. vezes é uma consequência que não é esperada e é muito Aham, bem-vinda, né? Então mudou a vida exatamente. de todo mundo dali para frente, Isso, exatamente, com certeza. né? Mas eu acho Motivou a assim, irmã, motivou, enfim, levou a é, família, foi, sabe, todo um efeito cascata daquilo sim, ali e até hoje colhendo frutos disso, né? isso, é. A nossa avó Uhum. foi para os Estados Unidos.
E se Ele virava, não né? Não se ficou virava. fluente, mas ele se comunicava em inglês. Oh, mas ele só não ficou fluente porque ele não estudou, porque eu acho que ele poderia É. ter se tornado, porque ele não tinha vergonha de falar. Não, nenhuma. Ele se virava. E é isso aí, a gente tem que encarar assim, que É. nem como as crianças encaram. Então, assim, aquilo que eu estava falando, é interessante, assim, a criança, ela coloca o problema para mim. Tipo, eu não tô Sim, te entendendo, é. te Te faz, vira para te te vira, eu fazer preciso que tu entender. me, É. eu preciso que tu faça com que eu te entenda. Uhum. E às vezes o adulto na sala de aula fica nervoso, assim, Não, ai, adulto eu ao não tô contrário. entendendo. É. É como se a culpa fosse dele, tipo, se o peso tá nele. Não, o Justo. peso tá no professor. O professor é que tem que se fazer entender. Não é Claro. um problema seu, é o professor. Uhum. Claro que sim. Mas é muito gostoso, assim, é muito gratificante depois você ver os frutos daquilo e aquilo que Uhum. vai te impulsionando para ir cada vez mais, né? Isso aí. Então, assim, como eu tenho uma frase, né, que eu gosto muito, que vale para tudo, né? Quem não quer, arranja desculpa. Quem quer, dá um jeito, né? Uhum. Então, assim, É desculpa verdade. para tudo, tu não quer fazer Tem um uma coisa, tu monte. vai achar uma desculpa. E vai ser Tem um monte. coerente, vai ser. Mas quem quer, dá um jeito. Arranja um jeito para fazer. É. Então, e assim, a gente está aqui mais para incentivar, porque tem muito essa questão do adulto achar que já é muito tarde, para mim não, né, já Uhum. passou meu tempo. E eu escuto isso às vezes de pessoas de 30 e poucos anos, pelo amor de Deus, são uns babies ainda, né? É verdade. Podem aprender muita coisa, uma vida inteira pela frente ainda. Ah, agora eu já estou muito velha para aprender. Com Imagina, gente, não certeza. existe. Não existe. É, só não ter vergonha Então, mesmo. mesmo com vergonha, vai lá que dá um jeito. A Não, eu gente tô não respondendo um sabe. comentário, desculpa. Eu tava Ah, com. que bom. Não, porque assim, ó, meu dizer, mesmo que a pessoa tenha vergonha, mesmo que a pessoa tenha vergonha, isso aí depois Eu ela tava na minha supera. cabeça. Tinha um comentário que era: precisamos mudar essa ideia. Aí outro comentário: é só não ter vergonha. Aí eu comentei, Ah, é. comentei em voz alta o que eu Então, pensei, entendeu? mas é aquilo que eu falei, assim, é que nem quando você tá nervoso, alguém fala, ai, tu tem que te acalmar. Tá, se eu pudesse me acalmar, eu tava Ah, calma. Então, é. assim, não ter vergonha também, eu entendo isso, é só não ter vergonha. Não, não é só não ter vergonha. Quando a gente tem vergonha, a gente tem vergonha. Mas o que eu quero dizer, assim, ó, trabalhe isso, entenda, porque às vezes quando a gente entende a raiz do problema, é mais fácil de solucionar. Então, pensar assim, ó, trabalhe isso em você, não tem por que ter vergonha. Você essa vergonha, ela não está apoiada em nada concreto, porque não tem por que você ter vergonha. E nada de ruim vai acontecer se você falar errado. Uhum. Sabe? Você não vai ser punido, não vai acontecer nada. Sim. E, né, o que pode acontecer? A pessoa começar a É, rir, às vezes tu fala eu coisa sempre estranha, faço começa a rir, esse. deu, pronto. Eu sempre faço esse exercício, assim, quando eu tô ou com vergonha ou com medo, né? Tipo, tá, vamos pensar, o que que é o pior que pode acontecer? Pior, pior, assim, pior, Exatamente. pior. A Então, pessoa vai e rir. nunca é Ah, tão ok. ruim. A gente E cria na nossa cabeça algo que, ai, meu Deus, vai ser, mas, né, se tu isso. parar pra pensar mesmo, tá, mas o que que vai acontecer? Aí, acho que É. já funciona um pouquinho pra acalmar. É que o ser humano ele é muito de pertencer, né? Tem que pertencer. Então, às vezes, a questão do errar, ela parece assim, eu vou perder a minha posição, eu vou Uhum, meu lugar. perder, as pessoas vão perder o respeito por mim. E não é verdade, né? Uhum, Porque assim, não é porque você, no caso de aprender inglês, não é porque você está falando inglês ou com sotaque ou com uma uhum. certa dificuldade que o que você está falando não tem valor. Então, não. E a pessoa que está ouvindo, muitas vezes está mais focada no que Ah, você era está isso que eu ia falar dizendo. agora. A maioria das No, pessoas não tá prestando atenção no que tu está falando. Os outros alunos, estão focados no que eles têm que falar. E isso. pensa quantas vezes tu lembra quem errou na tua aula, que era teu colega, quem errou o quê? Não, tu estava preocupado Não se tu lembra. ia acertar, se tu ia errar. As Mas pessoas não mesmo dão assim, numa conta. situação que não é de sala de aula, você está lá nos Estados Unidos e está te virando com o teu inglês ali. A pessoa, quando você está falando e é um nativo,
ele tá mais focado no que você está falando do que os erros que você está cometendo. E se você cometer um erro, ele provavelmente você vai ver uma cara que a pessoa não entendeu direito, aí você tenta corrigir, aí ele ajuda, e aí pronto, segue. Então, assim, se você conversa com uma criança nativa, é muito interessante. Aliás, é uma coisa que uma dica que eu sempre dava para as pessoas que iam estudar fora, né? Tenta arranjar uma criança para conversar contigo. Porque é maravilhoso, porque eles te corrigem o tempo todo. E é de uma forma tão natural que tu não te sente constrangido. E às vezes até tu fica bem feliz, assim, tu começa até a instigar que aquilo aconteça mais. Porque eles te corrigem da forma mais natural, e aí, ou então eles ficam te dando opções, mas você quis dizer isso ou isso? Aí tu para, tá isso, então tá. Eu me lembro que tinha uma palavra que eu falava errado por anos, e nunca me corrigiram. Quem me corrigiu foi uma criança. Agora eu fiquei curiosa para saber que palavra é. Vou te dizer qual é a palavra. Eu dizia assim, ó, ao invés de... Porque assim, ó, tem a palavra livid, que é furiosa. E eu dizia vivid. E aí eu dizia I was vivid. E ninguém nunca me corrigiu. E um dia uma criança falou assim, você não quer dizer vivid, você está querendo dizer livid. É outra coisa. Bem diferente. Aí eu parei, eu disse assim, como é que é? E ela falou assim, é livid, não é vivid, é livid. Aí eu fui olhar, fui pesquisar até para ver, e não é que a criança tinha razão. E eu pensei, gente, quanta gente ouviu falar que eu nunca me corrigi. Então, assim, é bom que te corrijam também, né? Até para não ficar falando a mesma coisa. Mas assim, também, eu naquele caso ali, na época eu morava nos Estados Unidos, já estava tão acostumada a errar coisas e aprender coisas novas todos os dias, que aquilo não era um problema para mim. Eu já estava acostumada que eu ia falar besteira, que eu ia falar coisa errada. E ali, quando você está lá na situação de estar morando lá, você não tem muita opção, né? Então, acaba te acostumando. Prática, então, né? assim, tudo é prática. É prática, vivendo ali, prática. um dia depois do outro, tu tá repetindo todo dia a mesma coisa, tá praticando, tá treinando, tá falando, tu vai te dessensibilizando às coisas, esses pequenos percalços, assim, né? Então, tudo é treino. Então, assim, o importante, depois de adulto, né? O que é importante? Você precisa descobrir o seu estilo de aprendizado, né? Saber como você aprende. Procurar uma metodologia que se adapte ao que você quer. Né? Qual é o teu propósito? Meu propósito é viajar, então eu quero focar no falar. Ou então, não, meu propósito é preciso para a faculdade, então eu quero um inglês mais técnico. Enfim, é importante você ter essa noção do seu propósito e procurar um curso que esteja que encontre, digamos assim, com essa metodologia que você precisa, né? Adequado ao que tu precisa, né? Adequado ao que tu precisa. E que seja uma coisa agradável. Então, né, procure uma metodologia agradável para você. Faça em horários que sejam bons para você. Não marque uma aula. O bom da aula online é que você pode assistir qualquer horário, né? Então, assim, não marque, mas eu falo marque porque a gente sempre dá a dica de marcar para estudar inglês como se fosse um compromisso, né? Sim. Mesmo sendo online, o bom é que você tem aquilo marcado na sua agenda, senão é muito fácil, depois eu faço, eu nunca faço. Deixar para depois, isso. Mas assim, por exemplo, eu não eu não vou dar o exemplo da academia, tá? Eu não posso fazer academia de noite. Não posso. Não me acerto, nem de noite nem de tarde. Não me acerto, quebra o meu dia, eu fico toda enrolada, não consigo. Para mim vira um peso. Você tem que fazer academia de tarde e de noite. O melhor para mim é academia, primeira coisa da manhã. Tomo café e vou lá fazer. E aí, como esse é o melhor horário para mim, eu não vou marcar de noite ou de tarde. Certo? Então, assim, eu prefiro acordar mais cedo, se for o caso, para fazer academia, do que marcar de tarde ou de noite, que eu já sei que são os horários que não são bons para mim. Entendeu? Sim, importante não vou ter prazer. Também. Claro, saber não só como a gente aprende, mas a melhor maneira de tu
deixar o teu ambiente, né? Melhor horário Isso. para tu estudar. Uhum. Então, tornar Uhum. toda a experiência Uhum. Prazerosa, né? prazerosa. Isso. Exatamente. Então, assim, é, estude num lugar da casa, ou se você está no seu escritório, num lugar que seja prazeroso. Então, não vá para um Uhum. lugar escuro, ou um lugar Confortável, barulhento, um lugar que seja confortável. Para claro. fazer assim, ó, lembrar assim, esse é um momento gostoso, é um momento que eu estou investindo em mim. Esse é um presente Isso. que eu estou dando para mim. É. Então, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Assim como se, Uhum. né, você tem ali a sua comida favorita e um filme que você está louco para ver. Você não vai numa televisão pequenininha, na menor TV que você tem, No celular, e ou no celular e sentar na numa fila do cadeira de banco, cozinha, ou na fila, sabe? Você não vai fazer, que você vai pegar o melhor tornar uma local da experiência. casa Uhum. para ter toda uma experiência gostosa. E a mesma coisa a gente Claro. precisa fazer quando a gente está aprendendo coisas novas. Vamos linkar aquilo com coisas que sejam boas, né? Então, Aí. preferível, como eu falei, eu prefiro então acordar mais cedo. E agora tem gente que não, eu sei que tem gente que ama ir para academia de noite. Ótimo, então não vai inventar academia de manhã. Então, a mesma coisa. Se eu não gosto de estudar de manhã, não vou marcar para estudar todos os dias, né? Vou acordar mais cedo ainda, além de tudo, para estudar de manhã, um troço que vai ser Sim, um peso para mim. Não, então estuda de noite. Se é o momento mais prazeroso para estudar de noite, estude de noite. isso aí. Eu estava olhando aqui os comentários, mas acho que a gente falou quase todos. A nossa aluna Se Sônia você tem comentou que estudar algumas. inglês precisa ser prazeroso, é verdade, é o que a gente estava falando agora, Isso, né? Se tiverem exatamente. alguma outra dúvida ou pergunta, podem mandar aqui ou podem mandar pelos nossos canais, né, Teacher Samantha? Ou Com inbox, certeza. por direct message, como, Uhum, como quiserem, que a gente está disposto a ouvir, responder tudo da melhor maneira isso. possível. Então a gente vai fazer uma série de lives agora, né? Nas Uhum. segundas-feiras, às 7h30, como a teacher Jennifer falou no início ali, que são os inimigos da fluência. Então, a gente vai abordar algumas coisas para discutir aqui nas segundas-feiras, que são algumas coisas que as pessoas geralmente associam com o inglês de uma forma negativa. Uhum. E que não precisa ser. Por exemplo, né, essa questão de aprender depois de adulto, isso é Exato. muito possível, com certeza é possível. E assim, encorajo você que tem esse sonho de aprender inglês, vá atrás, não é um sonho impossível. E assim, ó, Nem um lembra pouco assim, ó, impossível. se você começar hoje, imagina como vai estar o seu inglês daqui a um ano, É isso né? aí. Daqui a um mês, daqui a 6 meses, mas imagina daqui a um ano você olhar para trás e pensar assim, nossa, olha o crescimento que eu tive, né? Quanto tempo eu pude É, investir nisso que eu sempre sonhei e tô aqui hoje colhendo os frutos. como a decisão que tu tomou da Porque, academia, que agora tá fazendo exatamente um ano, né? exatamente, É isso. 1 ano e 1 mês já, que eu já Olha aí, completei em setembro, 1 ano e 1 mês já de que academia. legal. Então a gente vai Então, ajudar a assim, desmistificar todos esses inimigos da fluência. Vamos derrubar um por um, né, Teacher Samantha? vamos derrubar um por um, para você ver que você consegue sim estudar inglês. E nós da English Prime a gente ama o que a gente faz. Então a gente está sempre procurando trazer novidades, a gente está sempre procurando melhorar Fazer melhor. o Isso. que a gente traz para vocês. Uhum. E então assim, cada dia é um aprendizado para nós também, né? A gente ama Com aprender, a gente certeza. sabe que E a quem está na área da gente, educação. todo feedback é bem-vindo também. A gente ouve muito o que os alunos querem, o que os alunos gostam, o que está Uhum, funcionando, o que pode ser diferente, né? isso. Uhum. Então a gente também vai começar a colocar as caixinhas também nos stories para vocês nos trazerem quais são os obstáculos que vocês encontram. Então, assim, qualquer coisa que seja, né? Uhum. Não importa o qual seja hoje para você o seu obstáculo, a gente quer saber, até para a Isso. gente poder abordar essas questões e poder ajudar Uhum. você, para você ver que você pode sim estudar inglês, aprender, ser fluente,
E, Com nossa, certeza. quanta coisa você pode fazer quando você... É. É uma porta que abre, assim. A sensação que eu tenho é que eu, por exemplo, assim, eu fiquei uns 2, 3 anos com dificuldade de ler e enxergar, porque eu estava naquele processo de não aceitar que eu já estava ficando, né, numa certa idade, então usar óculos. Até que finalmente não deu mais, eu não conseguia mais nem ler. Na época eu estava estudando, eu não conseguia nem ler uma apostila, nada. E aí eu fui obrigada aí no oculista e fazer um óculos. E a sensação que eu fiquei quando eu botei aquele óculos pela primeira vez é como se tivessem lavado os meus olhos, assim. Parecia que eu tava com o olho sujo e lavaram os meus olhos. Sim. E o aprender, o ser fluente em inglês, é É a isso. mesma sensação. Então, assim, quando você consegue assistir um filme, uma série, ou às vezes escutar uma música e entender aquilo da fonte original, É nossa, é um muito. prazer enorme, é gratificante e assim, é libertador, porque daí você tá pegando a ideia da fonte, não tá mais não dependendo de outras pessoas para fazer aquilo por você, né? Eu tô me divertindo muito com os comentários aqui. Ah, é? Qual é o comentário? Pra mim não tá aparecendo comentários. Alguém Não, parou num aqui e não botou mais nada. acho que tu tem que deslizar, mas quando tu falou de lavar os olhos, tem um cão guia. Perfeita. Eu não tava cega. É, mas Eu tava assim, só com só para dar essa dificuldade dica, para ver. Né? Eu não né? estava. Então, mas olha só, vamos usar essa analogia. Foi muito bom isso. Eu acho que você, quando você não sabe inglês, é como se você usasse o tempo todo um cão-guia. Entendeu? Uhum. Alguém para estar aqui guiando você, porque você não está conseguindo enxergar com os próprios olhos. Pode Isso. falar com a. Não, O que é? tô rindo disso ainda. Ah, do cão-guia. Mas aí imagina assim, você tá ali, né, não consegue enxergar, e Uhum. aí tem alguém guiando você. Então, É. é diferente de que se você consegue enxergar e poder, né, ter Curtir. mais, É, exatamente, poder andar mais livremente, digamos com assim, né? certeza. Com certeza. É. Espero que E tenham gostado tanto eu quanto a amo gente gostou cão-guia, de fazer tá? essa Só para live. falar nisso, porque eu acho eles muito queridos e eles são bichinhos abençoadores. São, com Abençoa a vida certeza. das A pessoas. missão deles é muito especial. Muito Maravilhosa, especial mesmo. Né? com certeza. Mas vai lá, se despede que eu te cortei. Não, eu só estava dizendo que eu espero que a live tenha sido prazerosa para as pessoas, como foi para a gente fazer, né? Foi Com bem, certeza. A gente bem gosta bom. muito de falar desses assuntos, assim, Isso. E mais né? uma Que vez, são coisas que a gente todas escuta as toda hora, né? segundas-feiras, 19h30, aqui pelo Instagram, as nossas lives. E, e comentários, dúvidas, sugestões, estamos sempre abertos. Uhum. E Sim, acho que a partir de principalmente amanhã já vai ter agora. caixinha? Já a partir de amanhã já tem caixinha. E a Que partir de legal. agora, então, é bem importante esse feedback de vocês para que a gente possa Uhum. trazer para vocês aquela informação que vocês estão precisando de fato, né? Isso Trazer aí. aquilo que vocês estão precisando escutar Claro. e desmistificar muita coisa, né? Isso aí. Porque o nosso objetivo é justamente ajudar o aluno. Então, contamos com Facilitar, vocês. exatamente. Uhum, com certeza. Então tá, Certo? era isso. Muito Era obrigada pela isso, então. presença de todos. A gente agradece. Uma boa noite. Bye, guys. Bye, bye.